Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 11 de outubro. O Supremo Tribunal Federal promove nova audiência de conciliação entre União e Estados para buscar um acordo sobre a alíquota do ICMS para os combustíveis. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Supremo invalida a lei do Estado do Rio de Janeiro que proibia multa por quebra de fidelização com telefônicas. Plenário do STF derruba cobrança de taxa de segurança pública em eventos com fins lucrativos no Distrito Federal. E ainda, Conselho Nacional de Justiça começa a receber propostas de metas nacionais para o Poder Judiciário. Representantes de estados e da União fizeram hoje mais uma audiência pública para ouvir especialistas sobre a lei complementar do governo federal, que limita a cobrança de ICMS para produtos como combustíveis, por exemplo. A ideia da comissão, criada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, relator de 2 ações sobre o tema, é chegar a um acordo entre as partes. Desta vez, o foco da reunião foi esclarecer dúvidas sobre a Lei Complementar 194 deste ano, que determina a aplicação de alíquotas de ICMS pelo piso, 17% ou 18%, para produtos e serviços essenciais, quando incidir sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. As contribuições têm como objetivo ajudar no acordo entre Estados e União sobre as novas regras. 2 ações no Supremo têm como objeto a lei complementar. Numa ação, o presidente Jair Bolsonaro pede a limitação da alíquota do tributo. Em outra, estados questionam a lei e apontam que a queda na receita traz prejuízos na manutenção de serviços à população. Os especialistas responderam perguntas enviadas pelo ministro Gilmar Mendes, relator das 2 ações. Estados e União também encaminharam perguntas. Invade a competência dos estados e do Distrito Federal para dispor sobre alíquotas. Não é competência da Lei Complementar Federal. E isto é o que consta do artigo 6º, parágrafo 3º a 5º e do artigo 7º da Lei Complementar. Portanto, em desacordo completo com o que dispõe, literalmente, o artigo 155, parágrafo 4º da Constituição Federal. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal. Você não abriu espaço, né, essa Constituição diz assim, olha, o Congresso Nacional, ele não é o poder que faz as leis infraconstitucionais, ele não é um Congresso total, faz apenas aquilo que eu determinei, que ele pode fazer. Nesse caso, ele não autorizou, então, o Congresso Nacional, essa Constituição, a interferir nisso. Ainda que não se estime impactos, que haja uma certa fragilidade metodológica na estimativa de impactos, é possível aferir, sim, o risco fiscal na frustração da arrecadação e mesmo na sustentação das despesas obrigatórias de caráter continuado. Eu não vejo como, de um lado, o governo federal tem uma situação fiscal que não permitir muito além das compensações, por isso é que ele ficou com o endividamento, e, de outro lado, os estados e os municípios têm diferenças marcantes do ponto de vista de necessidade de recursos, como foi discutido aqui. Esta foi a 5ª reunião do grupo. O prazo para concluir os trabalhos termina no dia 4 de novembro. Até agora, entre as medidas aprovadas pela comissão, está a possibilidade de enviar ao Congresso Nacional uma proposta de alteração legislativa para que os estados possam escolher entre as modalidades fixa ou variável de alíquota do imposto. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo declararam a inconstitucionalidade de uma lei do Rio de Janeiro que proibia a aplicação de multa por quebra de fidelização com telefônicas. A norma carioca entrou em vigor em junho de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Estabelecia que as empresas concessionárias dos serviços de TV por assinatura, telefonia, internet e semelhantes não poderiam aplicar multas por quebra de fidelidade aos consumidores que solicitassem o cancelamento de contratos, portabilidade para outras operadoras ou mudança de planos. Além disso, os prestadores de serviço também não poderiam alterar cláusulas contratuais, a menos que elas beneficiassem o consumidor. A
Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, Abrinte, autora da ação, argumentou no Supremo que a norma violaria a competência privativa da União para legislar sobre os serviços de telecomunicações e direito civil. Na sua avaliação, a escolha pela fidelidade contratual é sempre do cliente, que pode recusá-la, ficando livre para deixar a empresa a qualquer momento. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, observou que recentemente o STF passou a dar maior ênfase à competência legislativa concorrente dos estados em matéria de proteção do consumidor, como ocorreu em um julgamento de um processo semelhante. Moraes avaliou que, apesar da finalidade nobre da lei, a multa por descumprimento da cláusula de fidelização contratual é variável e bastante significativa para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro na prestação do serviço. Para o ministro, a fidelidade é uma contrapartida aos benefícios oferecidos aos consumidores, como a redução de custos para aquisição de aparelhos ou de planos. Assim, a exclusão pura e simples dessa variável repercute no campo regulatório das atividades de caráter público. Diante da interferência do núcleo regulatório das telecomunicações, o ministro entendeu que cabe à União e não aos estados disciplinar os limites e as possibilidades da cláusula de fidelização. Vencidos o ministro Ricardo Lewandowski e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, que entendiam que a lei estadual faz parte dos limites da competência concorrente conferida à União, aos estados e ao Distrito Federal. O Supremo suspendeu normas do Distrito Federal que criaram taxa de segurança pela prestação de serviços pela Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Detran em eventos privados e com fins lucrativos. Uma lei e um decreto do Distrito Federal foram questionados no Supremo pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB alegou que o Distrito Federal promoveu uma indevida e injustificada tentativa de privatizar a segurança do Estado, ao condicionar a prestação de serviço mediante o pagamento de uma taxa. Segundo a OAB, isso teria contrariado a Constituição Federal, porque a segurança pública é um dever do Estado. A taxa foi criada por uma lei distrital de 1997 e regulamentada por um decreto um ano depois. As normas determinam a cobrança de uma taxa para a presença da Polícia Civil do DF, do Corpo de Bombeiros e do Detran em eventos pagos, como shows. De acordo com a norma, essa taxa deveria ser paga até 5 dias antes do evento para o governo do Distrito Federal. Caso contrário, a festa não poderia ser realizada. O valor arrecadado é destinado exclusivamente à manutenção e à aquisição de equipamentos para as corporações e para o Detran. Mas o ministro Nunes Marques, relator da ação, explicou que o serviço de segurança pública é universal sem exigir contraprestação específica, como é o caso dos eventos pagos e com fins lucrativos. Para o relator, a segurança pública deve ser remunerada por meio de impostos e não de taxas, como o STF já vem entendendo. A decisão foi unânime. O Tribunal Superior Eleitoral promoveu nesta terça-feira uma reunião com integrantes dos conselhos do Conselho dos Comandantes Gerais das Polícias Militares para planejar ações para o dia 30 de outubro, segundo turno das eleições. O encontro foi virtual e contou com a presença de ministros do TSE e de comandantes gerais das polícias militares de vários estados do Brasil. Na reunião, o presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, parabenizou os comandantes pelo trabalho no primeiro turno. 336.781 policiais militares atuaram em todo o país. Isso corresponde a 72,5% do efetivo da PM no Brasil. Alexandre de Moraes ressaltou que a organização da Polícia Militar foi primordial para a paz, a segurança e a harmonia da votação. No dia 2 de outubro, não houve registro de nenhuma ocorrência grave envolvendo violência política. A Justiça Eleitoral e as polícias militares continuam em contato e organizando a atuação para garantir um segundo turno com a mesma tranquilidade. A seguir, TST afasta a condenação de empresa por assédio em grupo de WhatsApp. Voltamos em instantes.
As urnas eletrônicas usadas nas eleições são objeto de análise periódica realizada por partidos políticos e por diversas entidades nacionais e internacionais, e elas sempre se mostraram seguras. O Brasil tem um sistema confiável de votação para a escolha de seus representantes políticos. E isso se deve, em grande parte, às urnas eletrônicas, que são confiáveis e que servem de modelo para o mundo. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho derrubou a condenação de uma empresa por assédio praticado em grupo de WhatsApp. Pelo aplicativo WhatsApp, mensagens com teor ofensivo, injúrias raciais e perseguições teriam sido feitas ao operador de empilhadeira por colegas de trabalho. O empregado contratado pela JSL prestava serviços para a Vale no Pará. Ele diz que, em razão das ofensas morais, pediu ao supervisor para trabalhar em outra área e foi atendido, mas os colegas solicitaram o retorno do operador, garantindo que as condutas não se repetiriam, o que não ocorreu. Ainda de acordo com o trabalhador, ele informou os fatos à empresa, mas nenhuma providência foi adotada. Nessas circunstâncias, desenvolveu transtorno de ansiedade e síndrome do pânico e, por isso, pediu indenização por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, reformou a sentença de primeiro grau que havia negado o pedido. O entendimento foi que o supervisor era administrador do grupo de WhatsApp e que assuntos de trabalho eram tratados no aplicativo. Assim, fixou indenização por dano moral no valor de R$ 500 mil. Da decisão, a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 8ª turma, ministro Agra Belmonte, afastou a condenação imposta pelo TRT. O ministro destacou que, de acordo com o processo, o grupo de mensagens não era corporativo. O grupo foi formado pelos próprios empregados e que, além de frivolidades, também ali eram discutidos assuntos de trabalho. O que, num grupo dessa natureza, é lógico que vai se acabar discutindo assunto de trabalho. Quando ocorreu um determinado fato, que teve uma repercussão desagradável, a primeira coisa que o empregador fez foi determinar a extinção desse grupo de WhatsApp, o que demonstra que o empregador fez a intervenção correta a partir do momento em que, também participante desse grupo, a coisa acabou tomando um rumo diferente por parte dos empregados e não por parte do empregador. O presidente da 8ª turma, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, acompanhou o voto do relator. É um grupo entre colegas de trabalho. E a responsabilidade civil do empregador não pode extrapolar esse elemento da própria relação jurídica que se estabeleceu entre os participantes do grupo. A ministra Delaide Miranda Arantes teve outro entendimento. Uma das testemunhas ouvidas foi clara ao dizer que, depois do episódio com o reclamante, veio a determinação de acabar com o grupo de WhatsApp, o que reforça o entendimento de que ele era mantido para tratar de assuntos do mundo do trabalho. Não reconheço, portanto, estar o empregador desobrigando de atuar para a melhoria do ambiente de trabalho, pois existem, repito, ações externas que servem para deteriorar esse ambiente e capazes de, por exemplo, criar adoecimento do trabalhador. Mas, por maioria de votos, a empresa foi absolvida do pagamento de indenização por dano moral, seguindo o entendimento de que o grupo era organizado e mantido pelos empregados e não pela empresa. O Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão que obrigou uma seguradora a revelar os procedimentos de regulação de sinistro. A 4ª turma do STJ entendeu, por unanimidade, que obrigar uma seguradora a fornecer cópias de todo o procedimento elaborado na apuração do sinistro para justificar aos clientes eventual negativa de indenização ocasionaria desequilíbrio concorrencial e custos administrativos exclusivos para a companhia. O caso teve início em uma ação movida pelo Ministério Público de São Paulo contra uma seguradora, alegando que ela investiga as circunstâncias dos sinistros e, quando encontra algum motivo para não pagar a indenização, deixa de apresentar provas e impede o cliente de confrontá-las.
As instâncias ordinárias entenderam que a seguradora se valia do poder que tem no mercado para descumprir os contratos de forma unilateral em certos casos, negando as indenizações sem se preocupar em justificar a decisão adequadamente ao segurado. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou então a companhia a inserir no contrato padrão cláusula que a obrigue, em caso de negativa total ou parcial de indenização, a entregar cópias dos documentos relativos à apuração do sinistro. A empresa recorreu ao STJ e o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que foi demonstrado que a seguradora, ao final da regulação, informa aos segurados expressamente, por carta, o motivo da negativa, inclusive com indicação da cláusula contratual em que se baseia. O ministro esclareceu que o próprio Ministério Público reconhece que nenhuma seguradora fornece a documentação que foi exigida da empresa, pois a colocaria em desvantagem no mercado. Ao dar parcial provimento ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos da ação, o relator destacou também que não só o consumidor merece proteção, mas também a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica. A primeira turma do STJ, por unanimidade, entendeu que não é necessário pedido administrativo prévio do contribuinte que errou a declaração do imposto de renda e ajuizou a ação para anular o débito. O caso analisado teve origem quando um contribuinte pediu a anulação de débito fiscal gerado a partir do erro no preenchimento da Declaração de Crédito Tributário Federal, documento que deve ser enviado periodicamente à Receita Federal por algumas empresas. Como ele optou por recorrer diretamente à Justiça para buscar a anulação do tributo, ao invés de tentar corrigir a declaração de forma administrativa, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região avaliou não haver interesse de agir na propositura de ação. No STJ, a primeira turma deu provimento ao recurso especial da empresa. O colegiado entendeu que o pedido administrativo antecedente à via judicial não é necessário para configurar a condição da ação quando há ameaça a direito. Para os ministros, só haveria essa exigência se a parte interessada buscasse meramente a retificação de informações. O relator, ministro Gurgel de Faria, avaliou que o tribunal de origem errou ao não reconhecer o interesse de agir, extinguindo o feito sem exame de mérito e, por isso, determinou a anulação do débito por considerar esse pedido incontroverso. No próximo bloco, a gente fala sobre a consulta pública para colher propostas de metas nacionais para o Poder Judiciário. Voltamos já. As novas regras sobre rótulos de alimentos determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já estão valendo. A norma estabelece um cronograma para que a indústria alimentícia faça as alterações. Nem com os óculos, Maria Antônia consegue enxergar a letra miúda dos rótulos dos alimentos. A auxiliar de serviços gerais é hipertensa e, por recomendação médica, não pode consumir produtos ricos em gordura. Na hora de ir às compras, muitas vezes, ela precisa de ajuda para interpretar a tabela nutricional. Às vezes eu não consigo ler e também eu não vou entender, né? Por exemplo, o que está escrito ali. A partir deste mês, esta situação deve ficar mais fácil para Maria Antônia e para todos os brasileiros. É que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou algumas mudanças nos rótulos das embalagens dos alimentos. Informações importantes vão estar na frente do produto, ao lado do desenho de uma lupa e não mais no verso, como, por exemplo, o alto teor de açúcar, sódio e gordura. A Valéria, que segue uma dieta à risca, aprovou a medida. A gente já entrando em contato com essas informações, a gente acaba se habituando de olhar, já está ali mais explícito na frente, né? Agiliza as compras melhor. Outra mudança é que a tabela nutricional passa a ter apenas letras pretas e fundo branco. De acordo com a Anvisa, o objetivo é afastar a possibilidade de uso de contrastes que atrapalhem na hora de ler o rótulo dos produtos. Hoje em dia, todo mundo está mais consciente, né? Quer saber exatamente qual é a concentração, quer ver os nutrientes, né? Tudo direitinho. Vai facilitar, sim.
Com certeza. Para a gente saber se tem açúcar, se tem gordura, se tem alguma coisa que prejudica o colesterol. A determinação da Anvisa também prevê que as embalagens tenham uma coluna com o valor dos nutrientes por 100 gramas para os alimentos sólidos e 100 mililitros para os líquidos. A medida, segundo especialistas, é uma grande conquista porque vai ajudar o consumidor a entender de forma mais didática o que tem dentro da embalagem. A questão de alimentação é uma questão que vai muito além da estética, é uma questão de saúde. Tá? Então, essas questões de pessoas com diabetes, por exemplo, é muito importante que essas informações sejam claras e evidentes no primeiro momento que você pega o produto. Tá? Assim como pessoas que têm algum tipo de alergia, né? As pessoas que têm, por exemplo, intolerância a algum tipo de alimento, isso tudo é muito importante para que elas tenham essa informação para, lógico, prevenir qualquer risco à saúde. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia realizou a primeira sessão semipresencial de julgamento. O TRT da Bahia realizou a primeira sessão híbrida de julgamento, formato que permite a realização de sustentação oral por videoconferência. Na ocasião, desembargadores do Regional estiveram no auditório do Pleno, enquanto uma advogada de São Paulo e os que não puderam comparecer presencialmente participaram de forma remota. Nós estávamos nas tratativas, para que a gente pudesse trazer para o nosso tribunal a sessão híbrida. Passamos aquele tempo inteiro que só tínhamos sessões presenciais. Depois passamos a ter sessões virtuais. Por conta da pandemia, a gente, de certa forma, fomos compelidos a entrarmos nas sessões telepresenciais. Mas a gente não tinha ainda trazido para o tribunal essa possibilidade de haver a presença física do desembargador, mas que pudesse também existir presença de partes ou advogados que queiram fazer sustentação oral fora da sede. Continuamos adotando como ferramenta o Zoom, que é a ferramenta de videoconferência que é para ser usada em todos os atos da justiça, sejam as sessões e as audiências. Nós precisamos, então, coordenar os equipamentos multimídia, as câmeras, os áudios, saída de vídeo, com a ferramenta Zoom. Então, esse foi o maior desafio, foi manter usando a solução que nós tínhamos para as videoconferências remotas, em ambiente híbrido. Isso vai gerar para eles uma economia, isso vai fazer com que a justiça tenha realmente tenha cumprido mais ainda o seu papel social, que é de se aproximar, de se fazer chegar mais perto para o jurisdicionado como um todo. É importante lembrar que advogados e procuradores que estejam em localidade diversa da sede do tribunal devem justificar a participação no formato e o caráter excepcional da solicitação. Desembargadores, o juiz convocado e um membro do MPT também podem participar excepcionalmente, desde que informem o presidente do órgão julgador colegiado. Está aberta a consulta pública para acolher propostas de metas nacionais para o Poder Judiciário. As sugestões podem ser enviadas ao Conselho Nacional de Justiça até o próximo dia 23. Para participar, basta acessar o site cnj.jus.br e preencher um formulário. Em caso de dúvidas, é só enviar um e-mail para consultapublicametas@cnj.jus.br. Qualquer pessoa pode sugerir mudanças e melhorias para o sistema judiciário. Mas o CNJ busca principalmente a participação de quem atua em defensorias, Ministério Público e na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. As propostas podem ser enviadas ao CNJ até o dia 23 de outubro. Depois, serão organizadas e apresentadas no 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que define as metas para o ano que vem. O encontro está previsto para acontecer nos dias 21 e 22 de novembro. A primeira meta já foi definida com base em levantamento interno do Departamento de Gestão e Estratégia. Em 2023, o número de julgamentos deve ser maior do que o de processos distribuídos para análise. As metas estipuladas representam o compromisso de todos os tribunais do país com o aperfeiçoamento da prestação de serviços, com mais qualidade, rapidez e praticidade. O que for definido para o ano de 2023 também será usado como base de monitoramento contínuo da Estratégia Nacional, como determina a Resolução de 2020 do CNJ.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até a próxima.